dando continuidade à aula, nós vamos falar sobre a biosfera daqui. A biosfera. Os seres vivos, eles ocupam uma parte do planeta chamada biosfera. A biosfera é uma parte muito pequena se comparada ao tamanho da Terra. O que seria a biosfera? Já foi dito aqui em cima que a biosfera, bio significa vida, esfera, parte, uma parte, um local. O local onde os seres vivos vivem. Então, aonde essas três camadas do planeta Terra se encontram é a biosfera. Veja aqui, ó. Temos aqui a atmosfera, a camada de ar. Temos a hidrosfera, a camada de água. E temos a litosfera, a camada de terra. Então, aqui aonde essas três camadas se encontram, aqui é a biosfera. Veja, a mesma representação, só que melhor, para nós melhor visualizarmos. Vejam que essas três camadas que compõem o planeta Terra, a camada de água, a hidrosfera, de ar, a atmosfera e a litosfera, que é a camada de terra, veja que aqui onde elas se encontram é a biosfera, porque para existir vida, para que os seres vivos possam existir, é preciso ter água, ar e terra, ou seja, é a biosfera. Vejam aqui nessa ilustração, nós temos aqui local onde nós, por exemplo, seres humanos vivemos, que é a superfície, e da superfície até 7.000 a 10.000 metros de altitude, a altitude é até o nível do mar. Então, entre 7.000 e 10.000 metros de altitude, e nas profundezas até 10.000 a 11.000 metros de profundidade, nesses locais, que é a biosfera, há o encontro daquelas três camadas: ar, água e terra, tá? Que é a biosfera. Olha aqui, ó. Veja aqui o planeta Terra. Aí foi tirado uma parte aqui para ilustrar que a biosfera ela é uma parte muito pequena. Na ilustração é apenas essa parte aqui, ó, que significa, aqui é a superfície, da superfície para cima, indo até 7.000 metros de altitude, ou às vezes em determinados pontos do planeta Terra até 10.000 metros de altitude, e dentro do mar, indo até 10.000 a 11.000 metros de profundidade. Então, daqui até aqui, que é a biosfera, é o conjunto de todas as regiões do planeta com seres vivos, ela corresponde a apenas uma pequena parte do planeta Terra, galera. Ou seja, onde os seres vivos vivem, ou seja, na biosfera, ela é uma pequena parte do planeta Terra. E a biosfera, ela pode ser dividida em dois grandes ambientes. Olha aqui, quais são esses dois grandes ambientes que se divide a biosfera? O ambiente aquático e o ambiente terrestre. Como nós podemos ver aqui, os animais, tanto os animais quanto os vegetais, que são os seres vivos, eles se adaptam. Olha aqui, ó. Nesses locais encontramos seres vivos adaptados a eles. Os animais e os vegetais que se adaptam ao ambiente aquático são os seres vivos aquáticos. E aqueles seres vivos, animais e vegetais, que se adaptam ao ambiente terrestre são os ambientes terrestres, ou seja, dos dois ambientes nós somos do ambiente terrestre. Mas nós vamos ver, quando nós vamos estudar os seres vivos, nos seres vivos, quando nós vamos estudar os animais, nós vamos perceber que o ser humano
ele consegue se adaptar em quase todos os ambientes do planeta Terra. Tá? Então, olha lá, uma outra palavra nova aqui, ó, biodiversidade. A palavra biodiversidade quer dizer diferentes formas de vida. Então, todas essas formas de vidas que existem no meio dos seres vivos, nós podemos dizer que todas essas vidas é uma biodiversidade. E biodiversidade é diferentes formas de vida. Nós temos aqui só animais, mas não devemos esquecer que os vegetais, as plantas também são seres vivos, ok? Olha lá, é marcante a biodiversidade do planeta Terra, ou seja, a diversidade de vida é muito grande no planeta Terra. Alguns estudos mostram que existe mais de 10 milhões de espécies de seres vivos. Atenção, os estudos eles indicam que existe mais de 10 milhões de espécies e não 10 milhões de seres vivos, é de espécie. E outro estudo, ele diz que não é 10 milhões, não é aqui, ó, 10 milhões, e sim 25 milhões. É claro que esse estudo ele está em constante análise e todo tempo tem uma atualização. Por exemplo, desses 10 milhões ou 25 milhões de espécies de seres vivos que existem no planeta Terra, apenas 1.200.000 espécies que já foram identificadas. Veja como a quantidade de seres vivos que ainda precisam ser identificados são enormes, até porque, cientificamente falando, só foram identificados cerca de 1.200.000 espécies. Isso recai sobre lá o começo, bem aqui, ó, deixa eu voltar para vocês, onde diz bem aqui, ó, de tempo em tempo, novos tipos de seres vivos são descobertos e certamente ainda há muito por conhecer e descobrir, justamente por conta disso que foi dito aqui, ó. Como existe mais de 10 milhões, mas outras pesquisas indicam que existe mais de 25 milhões, então dessas 10 milhões ou 25 milhões de espécie, atenção, é de espécie de seres vivos e não de seres vivos. Apenas uma pequena parte é que foi identificada, olha lá. 1.200.000 espécies. Então ainda tem muito para ser descoberto. É por isso que vez ou outra, olha aí, de tempo em tempo, novos tipos de seres vivos são descobertos. É por isso que de tempo em tempo nós vemos a ciência revelando ou descobrindo uma nova espécie. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de ler o assunto, porque futuramente eu vou começar a enviar atividade. Provavelmente eu vou fazer a avaliação também a respeito disso. Tudo bem? Obrigado pela atenção.